Olá, cara aluna, olá, cara aluno, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre a estrutura etária da população. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar para vocês mais um conteúdo dessa ciência linda que é a ciência geográfica. Vamos tratar de estrutura etária da população. Bom, o que podemos entender como estrutura etária? Como é que se está distribuída a população nas suas faixas de idade e também nas relações de gênero, masculino, feminino. Vamos entender dessa maneira, então, um gráfico que é muito importante para entendermos a evolução, o crescimento, o desenvolvimento dessa estrutura etária. Falamos desse gráfico aqui, chamado de pirâmide etária. A pirâmide etária tem esse nome justamente porque o gráfico, via de regra, acaba formando forma triangular, vamos dizer assim. E dessa maneira, dessa forma triangular, nós conseguimos entender toda a estrutura da população. Então ela é organizada por faixas de idade. Normalmente, utilizamos faixas de 5 em 5 anos, mas isso também não é uma regra. Pode acontecer que pirâmides etárias possam ter faixas de 1 em 1 ano ou mesmo de 10 em 10 anos. Mas o mais usual acaba tendo de 5 em 5. Então vamos entender que a primeira faixa, a faixa da base da pirâmide, vai ser da população de 0 até 4 anos de idade. A segunda faixa vai ser de 5 até 10. A terceira de 11 até 14 anos e assim sucessivamente. Dessa mesma maneira, precisamos entender também que para fazermos a leitura de uma pirâmide etária, é sempre importante nós classificarmos e dividirmos a pirâmide em 3 partes. E quais são essas 3 partes? Essa primeira parte, que vai de 0 até 19 anos, chamamos isso aqui de população jovem. Essa população jovem é aquela que nasceu há pouco tempo e que, economicamente falando, ela ainda é inativa, ou seja, ela ainda depende do sustento da população adulta. Lembrando que quando falamos de demografia, claro, estamos falando aqui de dados estatísticos. É claro que eu sei que, por exemplo, a idade para trabalho para fins de aprendiz começa com 14 anos. E, de fato, o trabalho mesmo começa com 16, 18 anos. Então, para que a gente possa entender e relacionar, falamos de dados estatísticos aqui, ok? Então entendemos que a faixa entre 0 até 19 anos, chamamos isso então de população jovem. A população jovem, então, vai contar para a gente, vai ser importante para a gente entender as relações de taxa de fecundidade e também as taxas de natalidade. Essa segunda faixa, que vai de 20 até 64 anos, chamamos isso aqui de PIA, população em idade ativa. Ou seja, é a faixa da população que estatisticamente estaria trabalhando e gerando a economia para um determinado espaço geográfico, uma região, uma cidade, um país. Assim, nós conseguimos entender que esse miolo dessa pirâmide etária é que vai determinar os rumos da mão de obra, do trabalho, da organização da renda e, obviamente, também do desenvolvimento econômico. Logo em seguida, nós temos o topo da pirâmide. O topo da pirâmide, nós chamamos isso de população idosa, ou também chamado de terceira idade. São elas, na verdade, que vão fechar a estrutura e vão entender as relações de expectativa de vida, vão relacionar as questões de dados previdenciários e também da própria qualidade de vida da população. Vejamos. Quando nós temos uma população onde temos uma base larga dessa pirâmide etária, nós entendemos que essa população é jovem, como podemos perceber nessa própria pirâmide do qual nós estamos estudando aqui. Com a base larga, percebemos que a taxa de natalidade ela ainda está crescente. E por estar crescente, nós entendemos que ainda a população em idade ativa, que vai estruturar o que nós chamamos de população economicamente ativa, que é a taxa, a parcela da população em idade ativa que está trabalhando ou está procurando emprego, ela vai ser suficiente para atender não só os idosos, mas também a população jovem.
Assim, dessa maneira nós conseguimos estruturar essa pirâmide e entender que existe um futuro bem promissor na aquisição de mão de obra, pois a população jovem está crescendo. Dessa maneira, entendemos essa pirâmide como uma pirâmide jovem, ok? Agora, em outros momentos, nós temos então as pirâmides com uma estrutura um pouco diferente. Ela não vai ser necessariamente uma pirâmide etária, mas vamos entender como uma coxinha etária, talvez? Enfim, a gente chama de pirâmide etária, mas percebam que o formato dessa pirâmide adulta já é bem diferente dessa pirâmide jovem. Pois, quando nós olharmos aqui a base da pirâmide, vamos perceber que existe uma redução. Consequentemente, nós vamos perceber que está em queda a taxa de natalidade dessa população. Consequentemente, nós vamos perceber que a população em idade ativa, ela é bem maior. Entendemos nesse tipo de pirâmide adulta que a população está mais envelhecida que a população jovem, uma vez que o corpo da pirâmide ela é muito maior do que a sua base. Dessa maneira, nós entendemos também que essa pirâmide adulta, que essa população dessa pirâmide etária adulta está em algo que nós chamamos de bônus demográfico. Ou seja, nós temos uma população economicamente ativa muito maior, uma oferta muito maior de mão de obra e de rendimentos que vai dar conta de utilizar e trabalhar e desenvolver não simplesmente a população aqui da terceira idade, da população idosa, mas também da população adulta. Antes dessa população de pirâmide adulta, nós percebemos então uma transição entre a pirâmide jovem e a própria pirâmide adulta, que é a pirâmide madura. Percebam que neste caso aqui, ele tem uma estrutura um pouco menos agressiva do que essa. Veja, aqui nós temos uma redução da taxa de natalidade. Porém, aqui a população economicamente ativa ainda ela não é tão desenvolvida assim. Então ela está numa fase de chegada num bônus demográfico. Essa chegada nesse bônus demográfico, ela é importante. Vamos perceber que existe uma redução da taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, uma redução da taxa de mortalidade, consequentemente, um aumento da chamada expectativa de vida, quando vai começar a ficar mais espesso esse topo, chegando, obviamente, aqui na pirâmide adulta com essa espessura bem mais elevada. Dessa maneira, nós temos que começar a ter uma preocupação, obviamente, com questões previdenciárias, saúde de terceira idade, qualidade de vida da população, pois a tendência, obviamente, é ter cada vez mais população idosa. Ou seja, quando temos uma pirâmide adulta e, obviamente, antes a transição da pirâmide madura, nós vamos perceber exatamente que existe um envelhecimento desta população. Percebam agora quando chegamos numa população com pirâmide envelhecida. Percebam que não simplesmente a faixa da população jovem, mas também da população em idade ativa está em decréscimo. Ou seja, a tendência dessa faixa da população é justamente ter uma perda de mão de obra. Consequentemente, a população economicamente ativa, ela vai sofrer um estresse, ela vai ter a necessidade ou de buscar mão de obra de outros lugares ou de gerar uma redução das chamadas taxas previdenciárias ou melhorar as relações para a aposentadoria da população mais idosa, uma vez que aqui na faixa da terceira idade nós já vamos ter uma estrutura bem mais espessa. Quando a gente percebe uma pirâmide envelhecida, claro, nós vamos relacionar sempre com um país desenvolvido, pois se a população idosa ela é numerosa, significa que existe nesse lugar boas condições de vida a ponto das pessoas viverem muito. Então, dessa maneira, entendemos uma pirâmide envelhecida como uma pirâmide de um país desenvolvido. Claro, nós temos ainda diversos desafios relacionados aqui à qualidade de vida da terceira idade, obviamente, a relação da necessidade de um novo planejamento familiar na busca de melhores condições para a mão de obra futura, sim, mas nós vamos entender que as condições de vida desse lugar é tão boa a ponto de que a expectativa de vida foi elevada. Diferente, por exemplo, dessa pirâmide jovem, quando nós temos um topo bem curto, ou seja,
A expectativa de vida dessa população não é lá tão grande. Portanto, nós dizemos que a pirâmide jovem ela é característica dos países subdesenvolvidos, enquanto que a pirâmide adulta e madura, elas são já características dos países em desenvolvimento. Tá entendendo? Basicamente, essa é a ideia, essa é a estrutura etária da população e suas classificações e seus conceitos. Eu vou sair de cena, vocês vão tirar aquela foto, vocês vão dar aquele print para vocês continuarem mandando bem no estudo, beleza? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!